melhor amigo do homem, pode ser também um ótimo remédio para prevenir e combater doenças. Inúmeros estudos mostram que os benefícios que bichos de estimação trazem para a saúde dos tutores. Pensando nisso, uma lei sancionada no início do mês na cidade de São Paulo passa a permitir que pacientes de hospitais públicos municipais recebam a visita dos pets. A ideia é ampliar iniciativas como a desta ONG, que usa cães para ajudar na recuperação dos pacientes de um hospital infantil da capital paulista. Oi, linda! É a primeira vez que a Manu, labradora de 5 anos, vem a este hospital infantil. Logo grudou na Rebeca, que tem 8 anos e passa por sessões de quimioterapia. Eram beijos e lambidas sem fim. Rebeca, você é feita de açúcar, você é doce? Não, eu não sou doce. É que tem gente que gosta muito de mim, daí acha que eu sou doce. A Manu adorou você. É, eu também gostei dela. Já o Fluffy só queria saber da Maria Eduarda. Tô sentindo bem animada com o cachorro aqui agora. A cada 15 dias é essa animação. Os chamados cães terapeutas chegam com a missão de tornar o ambiente hospitalar mais feliz. Faz com que amenize a doença e, efetivamente, até a perspectiva e o desejo de melhorar fica muito mais acentuado. Um projeto aprovado na Câmara de São Paulo libera as visitas dos pets aos donos que estiverem internados em hospitais municipais. Para receber a visita dos bichinhos, o paciente precisa pedir autorização ao médico responsável e agendá-la na administração do hospital. O animal deve estar limpo, vacinado e possuir laudo veterinário que ateste boas condições de saúde. A entrada dependerá da autorização da Comissão de Infectologia. Esses animaizinhos, quando chegam em hospitais, eles ajudam a harmonizar uma série de substâncias responsáveis pelo bem-estar, como, por exemplo, a endorfina e a oxitocina. Thomas, você tem cachorrinho? Tenho. Qual é o nome dele? É Bobby. E aí, você consegue matar a saudade da Babi com o Fluff, com os cachorrinhos que vêm aqui te visitar? Consigo. Eu sinto como se fosse a minha. Para falar sobre os benefícios que os pets trazem para a nossa saúde, hoje nós recebemos o cardiologista Marcelo Katz, pesquisador na área de saúde comportamental no Hospital Israelita Albert Einstein, e Silvana Fideli Prado, psicanalista, idealizadora e superintendente técnica da ONG Patas Terapeutas. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Boa tarde para vocês. Vamos apresentar também os nossos convidados de honra, né? Aqui tem o Namur, que é esse Golden Retriever de 10 anos, que está um pouquinho cansado, né, Namur? E tem também a Chanel, essa vira-lata de 4 anos. Obrigada pela presença de todos aqui hoje. Nós que agradecemos. Bom, doutor, vamos começar falando, então, sobre esse programa que vocês têm, inclusive, no Hospital Albert Einstein há cerca de 10 anos, né? Qual que é o balanço que vocês fazem desse tempo em que vocês já permitem a visita de animais? É bem recebido pelos pacientes? É super bem recebido pelos pacientes. O hospital é um dos pioneiros. Os benefícios são enormes para os pacientes, existe uma literatura médica a respeito e as evidências são cada vez mais robustas. Nos últimos anos, tanto a questão cultural de trazer o pet para o hospital se desenvolveu e iniciativas foram adotadas no sentido de fornecer segurança para que o pet venha ao hospital. E também o conhecimento médico aumentou, mostrando que, de fato, para os pacientes internados, existe uma série de benefícios e não só para os pacientes, mas também para os profissionais de saúde, de forma que a visita ela é sempre bem-vinda quando, obviamente, há condições para que aconteça. Silvana, a gente conheceu um pouquinho do trabalho de vocês na reportagem que abriu o Panorama de hoje. Vocês atuam há cerca de 6 anos. A gente mostrou o trabalho específico com crianças, mas vocês também visitam adultos, idosos, é bem diversificado o público, né? Sim, a gente trabalha tanto com crianças até com idosos de diversas patologias. Hoje trabalhamos com onco, com problemas de rins, né? Vamos falar mais a linguagem, problemas de sangue, pós e pré-operatório, enfim, todas as doenças senis. Hoje trabalhamos com uma equipe com idosas com Alzheimer. Não existe hoje um local onde a gente não possa entrar. Claro que eu falo que hoje a gente entra até em UTI, doutor. Só que não é para qualquer paciente. São pacientes que já têm um sistema imunológico mais preparado, que podem receber não só os cachorros, mas como os humanos também.
Bom, existem pacientes que ainda olham assim um pouco reticentes para essa visita de bichos de estimação, porque não são só cachorros, né? Eu acho, como eu estava falando, eu acho que é uma questão cultural, né? Eu acho que as pessoas estão se acostumando com o fato de, para alguns pacientes, em situações específicas, a presença do pet no hospital ser uma coisa importante e as pessoas que estão ao redor, elas começam a entender essa importância e começam a achar que aquilo não é estranho, aquilo passa a ser, de alguma maneira, habitual. É mais ou menos o que acontece no shopping centers. Antigamente não tinha cachorro em shopping center, não tinha, mas hoje é uma coisa que a gente está acostumado. Então, de novo, é óbvio que o hospital é diferente, o hospital tem suas particularidades, a gente tem que assegurar a segurança da visita, mas eu acho que essa questão de como as pessoas veem, elas estão cada vez mais se habituando às visitas. Hoje em dia mudou muito mesmo, porque antigamente, quando nós começamos a trabalhar, nossa, parecíamos que éramos um ET entrando. Todos, né? Mesmo o corpo médico estranhavam. Hoje, muito pelo contrário, hoje grandes hospitais nos chamam para trabalhar, porque sabem desse benefício. As pessoas também, na hora que a gente entra, elas já olham de uma maneira diferente, porque o animal deixou de ser lá do quintal e passou para ser um membro, né, da família. Até porque é um trabalho bem sério que vocês realizam. A gente vê a naturalidade com que os animais entram e interagem com os humanos, mas tem um trabalho que é bem rígido mesmo, antes do animal entrar em contato com essas pessoas. Como é que é o treinamento dos bichos? Primeiro, nós temos protocolos de saúde e de comportamento que são baseados fora do Brasil, mas que são tropicalizados. Primeiro, com a saúde, nós nos preocupamos muito com as zoonoses, que são as doenças que tanto passam para o homem e para o animal, quanto do animal para o homem. Então, além da antirrábica, V8, V10, que são necessárias, a gente dá a giardia e também a de gripe. E também controle de pulgas e carrapatos. Banhos, exames de fezes, para ver se ele não está com nenhum bichinho. Então, existe um controle muito rígido para esses animais poderem estar, principalmente dentro de hospitais, onde o sistema imunológico é muito rebaixado. E, em termos de comportamento, eles precisam ser animais afetivos, os cães e gatos precisam ser castrados, eles precisam ter o adestramento básico, que é o senta, deita, fica, anda na guia, tudo. E a dessensibilização, que eu falo que o brasileiro é diferente de um europeu, de um americano, que a gente gosta de apertar, abraçar. Hoje pedem para os cachorros irem na cama. Não sei, o vídeo mostrou que tanto faz o cachorro grande quanto o pequeno vão na cama. Claro que isso aí, como o doutor falou, não são para qualquer paciente, são para pacientes que conseguem já receber esse tipo de visita e que gostem também. A gente nunca oferece um animal para quem não gosta. Não dá para impor. Exatamente, precisa ter essa interação, não é só do animal, da pessoa também. Agora o doutor estava falando, né, sobre que o animal ele acaba interagindo com quem estiver lá, né? Seja paciente, seja funcionário. O senhor até citou isso na sua primeira resposta, que todo mundo acaba se sensibilizando e soltando um sorriso quando os bichinhos entram dentro do hospital. Como é que isso pode ajudar, até no trabalho dos profissionais que vão atender aqueles pacientes, dar uma descontraída naquele ambiente tantas vezes muito pesado? Isso é uma pergunta super interessante, né? Aí a gente tem que, antes, falar um pouquinho da relação entre saúde mental e saúde como um todo, saúde mental, ambiente de trabalho. Quando a presença dos animaizinhos de estimação, dos pets, promove, ativa aspectos positivos, de afetos positivos, de emoções positivas que são extremamente benéficas para a saúde em geral e também para o ambiente de trabalho. É impossível, quando chega, por exemplo, 2 amiguinhos aqui, a gente ficar de cara fechada, de cara amarrada, eles se deitam. Fingir que nada está diferente. Eles deitam, eles se espalham. Então a gente sorri, a gente fica alegre. E esse sorriso, essa alegria, ela é contagiante. Primeiro, faz bem para o indivíduo que está lá numa situação adversa e aquilo contamina positivamente o ambiente de trabalho. Tanto é que parte dos estudos com pets mostram que a presença do animal de estimação também melhora a relação entre o paciente e os profissionais de saúde. O ambiente fica mais leve. Né? A gente está falando muito de cachorro, né? O Namur e a Chanel estão aqui como exemplos, né, desse trabalho que é desenvolvido nos hospitais aqui de São Paulo, mas vocês também trabalharam e ainda trabalham com outros animais, né, Silvana? Sim, trabalhamos com gatos, bichinhos exóticos e silvestres, tanto que nós temos um furão. Claro. E ele faz sucesso?
Faz sucesso demais, porque é um bichinho exótico, né? Então ele é um amor e ele foi adquirido para ser mesmo um animal terapeuta, tem todo o cuidado de vacinas, porque cada animal tem que ter, deixar bem claro, tem que ter todo o seu controle, não só de comportamento, mas a de saúde. As vacinas de um cachorro é diferente de um gato, diferente de um furão, de um pássaro, nós já tivemos coelhos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não só em relação às pessoas, é o bem-estar dos animais também. Eu sempre deixo isso claro que é importante. Eu acho que é um ganho total. A gente fala que os animais são catalisadores de emoções. E uma coisa que até assim um paradoxo, eu falo que os animais acabam humanizando as instituições. É verdade. Que você muda desde lá do porteiro até o profissional mais graduado que tem no hospital, eles acabam Abre vendo... um sorriso, não, eles acabam você conhece vendo uma a melhora, nova personalidade da pessoa. a melhora do paciente e acabam até mudando o ponto de vista em relação a isso. Tanto que nesse vídeo que passou, o diretor do hospital, ele já nos falou, não sei nem se é nessa reportagem, que é o dia que as crianças tomam menos de medicamento para dor. Para dor. Para ir ver como é que muda isso. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, sobre os aspectos fisiológicos daqui a pouco aqui no Panorama. Antes eu queria tentar entender se existe uma diferença da visita de um pet que não é meu e o meu pet, que às vezes a pessoa fica internada há muito tempo e agora com essa brecha aqui com essa lei aprovada aqui em São Paulo, os donos vão poder receber esses bichinhos. Tem alguma diferença no efeito da saúde? É óbvio que se a pessoa tem a possibilidade de receber o seu pet, isso é muito especial, porque é como se fosse alguém da família, né? E esse suporte social que o pet promove, né, ela é muito importante. Mas, obviamente, se essa pessoa, por qualquer motivo, não tem a possibilidade de receber, ou porque está longe, ou porque não cumpriu condições sanitárias, enfim, os animais terapeutas, né, eles, de alguma maneira, eles substituem o animal de estimação da pessoa. Como o menino falou, né? Exatamente. E, de novo, né, essa alegria que eles promovem, isso é muito contagiante. Isso promove um bem-estar e é incrível, né? Quer dizer, substitui. Né? Mas existe um diferencial aí entre você levar o seu próprio animal e os animais terapeutas. Os animais terapeutas, eles podem, como eu falei, desde lá do estacionamento, do porteiro, podem manusear, porque a interação é com todos. Sim. Já o animal que vai visitar o próprio paciente, o seu tutor, vamos dizer assim, ele vai diretamente lá para a pessoa. Ele não interage com os demais. É essa a diferenciação, mas eu acho que o restante cabe tudo isso que a gente faz com os nossos. O benefício é mais específico no caso. Exatamente, é só com a pessoa, com o paciente. Que vai visitar o seu tutor. Agora, sobre frequência, existe alguma frequência recomendada ou ideal, ou isso vai depender de cada paciente? Eu acho assim, não tem uma receita assim que seja válida para todos, né? Vai depender muito do contexto, do tipo de paciente, da situação da enfermidade, das condições do hospital, das características do pet. Então, óbvio que quanto mais, provavelmente melhor, mas se não dá para ser muito, que seja com alguma frequência, né? Que a pessoa não seja privada de receber quando se cumpre todas as condições. Tá certo. Eu acho eu acho que é bem isso mesmo. Vai depender do tempo que ele está no hospital, né? Porque não adianta só ficar clínicas. 3 dias no hospital e já querer receber o animal. Eu acho que você tem que ter um certo controle disso, né? Exatamente. Bom, daqui a pouquinho então a gente continua a nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo, volta já. Estamos de volta com o Panorama. Hoje em discussão os benefícios dos bichinhos de estimação para a saúde. Estão aqui com a gente o cardiologista Marcelo Katz, pesquisador na área de saúde comportamental no Hospital Israelita Albert Einstein, e Silvana Fedeli Prado, psicanalista e idealizadora da ONG Patas Terapeutas. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Estudos recentes sugerem que os donos de animais de estimação ou tutores, principalmente os de cachorros, têm menos risco de doenças cardiovasculares. Mas os efeitos dessa amizade vão muito além da saúde do coração.
O relaxamento obtido no contato com os animais pode elevar os níveis de imunoglobulina A, anticorpo que evita a proliferação de vírus e bactérias e ajuda na prevenção de várias doenças, inclusive as alergias. Quem tem um animal de estimação, principalmente um cachorro, tem mais facilidade para fazer novos amigos, especialmente durante os passeios e em pet shops. Cuidar de um cão produz uma sensação de bem-estar e relaxamento dos donos. Trocas de carinho, apoio e segurança ajudam a melhorar a autoestima, o valor próprio, o interesse pelo outro e a formação de hábitos positivos. A troca de afeto provoca o aumento da produção e liberação de serotonina e dopamina, hormônios responsáveis pela sensação de prazer e alegria. Obriga até a pessoa mais sedentária a fazer passeios na rua, em parques ou em praças da vizinhança. Pode ser o primeiro passo em direção a uma rotina de atividades físicas. Fazem os humanos se sentirem menos sozinhos. Estudos sugerem que os animais satisfazem socialmente os donos da mesma forma que os amigos. O bem-estar proporcionado pela interação com o pet reduz os níveis de adrenalina e libera a acetilcolina, um neurotransmissor envolvido no estado de tranquilidade, na diminuição da pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória. A acetilcolina também desempenha um importante papel na aprendizagem. Cuidar de um animal envolve uma série de rotinas diárias e eventuais, como alimentação, manutenção da higiene, banho e passeios. Ter um pet pode ser uma boa lição de responsabilidade e compromisso para as crianças, por exemplo. Quem tem bicho de estimação já sentiu pelo menos uma parte desses benefícios. Mas vamos falar um a um deles, começando pelo mais controverso, que é a questão da proteção de alergias. Acontece isso mesmo, doutor? Assim, a gente estava até aqui conversando antes que essa questão imunológica, antigamente havia um receio de expor crianças aos cachorros, risco de questões alérgicas, infecciosas. Os estudos têm mostrado que não, que muito pelo contrário, que estimula o sistema imune, torna o sistema imune um pouco mais robusto. Então, não é isso que vai evitar o contato, muito pelo contrário, né? Os benefícios, eles suplantam demais os potenciais malefícios. E com relação à socialização? Ter um bichinho de estimação é não conseguir passear na rua sem falar com alguém, né? Exatamente. Eu acho que é o melhor... E não é só você ter um bichinho de estimação. Dentro das instituições também é muito importante, porque às vezes você chega, as pessoas não falam com outra por conta dos procedimentos, e principalmente instituições onde as pessoas ficam lá e não saem, né? Aí você vê as pessoas conversando, trocando nomes. Às vezes a pessoa fica uma do lado da outra o dia inteiro, ninguém conversa com ninguém. Aí, de repente, entra um animal, aí começam a conversar, a falar do que aconteceu. Eu acho isso muito importante. Bicho de estimação, ele estimula, inclusive, o contato com a vizinhança, né? Porque as pessoas sempre se encontram no elevador e, às vezes, na rua, conhece o bicho, Sim. mas não sabe o nome do dono, mas acaba... Sim, interagindo um pouquinho mais. Eu falo que eu sou amiga dos cachorros da minha vizinhança e não conheço os meus vizinhos humanos. Se mas trocar o passeador, você não vai nem perceber, nada. né? Aliás, a gente é invisível mesmo. Quando a gente leva os animais nos hospitais, ninguém sabe o nome da gente. Eu falo que a gente tem que trabalhar com a nossa autoestima, porque a gente é invisível. Eles é que lembram deles Eles que brilham, tudo. Né? Mas a gente, nada. E com relação ao alívio do estresse, como que eles ajudam nesse sentido? Então, os cachorros, os pets de maneira geral, eles trabalham com a questão das emoções e afetos positivos. Então, estimulam a felicidade, diminui a ansiedade, diminui o estresse, atuando nesse equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, que é aquele que acelera e aquele que desacelera. Então, ele promove o desacelerar. Por isso que ele leva à redução da frequência cardíaca, à redução da pressão arterial, o melhor controle da frequência respiratória. As substâncias liberadas melhoram o controle da dor e tudo isso, de alguma maneira, acaba influenciando e modulando o estresse. A pessoa fica mais calma, né? Fica mais tranquila. Isso tem a ver com aquela constatação de um dos médicos dos hospitais que vocês visitam, de que nos dias em que as crianças vão, elas tomam menos analgésico, né, Exatamente, Silvana? porque todos esses benefícios que a gente leva para dentro das instituições, a gente recebe com o nosso animal em casa. Porque a gente acaba liberando tudo isso, a afetividade, toda essa parte fisiológica. Só que o que a gente faz? A gente leva esses bichinhos para quem não pode mais, temporariamente ou permanentemente, receber todos esses benefícios, mas é a mesma coisa. Combate à depressão, como que ele pode ajudar? Na mesma linha, né? Quer dizer, trabalhando essas questões positivas, naquele dia em que a pessoa recebe, ela tem um momento de prazer, um momento de alegria,
ela vê uma perspectiva, principalmente se há uma programação da semana que vem, você vai receber novamente. Então, aquilo cria um propósito, mesmo diante de uma situação adversa, ele consegue vislumbrar, bom, vou ficar essa semana que vem eu recebo de novo, e isso melhora os estados de tristeza, aliviam os estados de ansiedade e tem uma influência, então, portanto, sobre a depressão. E a questão dos... Ela quer falar também. Está sem microfone, Chanel. Esquecemos de colocar o microfone na Chanel. Falar. Agora, sobre o senso de responsabilidade, né? Como você falou, né, Silvana? Sempre tem a contrapartida, né? O que os cachorros também ensinam pra gente nesse sentido? Ela está estranhando Ei, Chanel. o boné. Ai, tudo bem. Tá todo mundo parado aqui para assistir, né? Uma hora ela fica incomodada mesmo, né? Eu acabei até me perdendo, desculpa. A pergunta era sobre o senso de responsabilidade, que os cachorros, eles também acabam nos ensinando e nos cobrando algumas coisas, Sim, né? eu só queria acrescentar uma coisa só da depressão, Claro. que eu sempre acabo falando para as pessoas, é que a gente acaba aumentando o mundo, né, da gente. Porque a pessoa depressiva, ela não liga mais para ela, mas se ela tiver um bichinho, tudo que ela fizer, ela vai fazer em relação a esse bicho, primeiramente, e aí ela vai abrindo o mundo dela conforme ela sai com esse animal. Exatamente. Todas essas sai de casa, ela é obrigada a sair de casa porque tem que passear com o cachorro, então no que ela sai de casa ela acaba interagindo com pessoas. Caminhando também, caminhando, né? E o exercício físico E na hora que ela vê, o depressão. mundo dela abre, né? Senão ela ficaria dentro daquela conchinha que ela cria. Então é muito importante sempre ter um animal, né? Eu acho que é uma medicação que eu falo que é muito importante para dar para as pessoas que são depressivas, os cardiopatas, e aí vai, né? A responsabilidade é muito importante com os animais, porque eu falo que você ter um animal é como você ter um filho, é para sempre. Você tem que ter, assim, você tem que tomar cuidado que esse animal, ele vai depender de você a vida toda. Então, você vai ter que cuidar dele, da saúde, do comportamento desse animal. É a responsabilidade social. Além disso, a castração é muito importante. Hoje, nós não precisamos mais de procriar os nossos bichos. Ter todo esse cuidado mesmo, assim, de bem-estar. Nós, quando trabalhamos, a gente faz o benefício para os humanos, né? Vamos dizer assim, a gente leva tudo isso, mas nós nos preocupamos demais com o bem-estar desses nossos animais. Sem dúvida, para eles estarem bem, para poderem atender bem, digamos assim, esses pacientes. Exatamente. Né? E essas pessoas também que vão levar os seus bichinhos para visitar seus tutores, eu acho que eles têm que ter esse mesmo tipo de pensamento, né? E existe uma preocupação também com a questão do perfil do cachorro, né? Por exemplo, para pessoas idosas não se pode escolher um cachorro muito ativo, mas mesmo assim é recomendado, doutor, que idosos também tenham aquele bichinho de estimação? Acho que a gente pode até conversar com a questão do perfil do cachorro, mas se adaptando, quer dizer, algo que seja customizado, adaptado à realidade do paciente, eu acho que cria essa situação ideal. Quer dizer, se é uma pessoa que tem um pouco menos de mobilidade, então talvez um que não seja tão ativo, um que seja um pouco mais tranquilo. Eu queria só retomar um assunto que na reportagem mostrou das evidências de que ter cachorro melhora o perfil de risco cardiovascular, diminui até mortalidade. Mas a mensagem que é, assim, não adianta a gente simplesmente resolver que vai ter cachorro e porque a gente quer se proteger, né? Motivação é de gostar do cachorro, é de gostar do animal de estimação, é de ter essa responsabilidade de cuidar direito, ter por ter. Isso é um bônus, né, doutor? Exatamente. Uhum. E agora, uma questão que fica muito na cabeça das pessoas que perdem um bichinho de estimação, né? Fica aquele trauma e, de repente, por causa daquele trauma, elas dizem, não quero mais ter outro bichinho. É muito comum a gente ouvir esse discurso. Existe alguma maneira de superar esse trauma ou você acha que alguns traumas, às vezes, a pessoa está tão traumatizada que realmente não vale a pena ela ter outro animal? O luto é muito, muito pessoal, né? Tem pessoas que lidam com esse luto melhor do que as outras. Nós nos deparamos com pessoas que perdem, mesmo nós perdemos os nossos bichos, né? E a gente mostra para pessoas, assim, tem pessoas que porque perderam um animal não querem mais mexer no animal, não querem mais ter. Aí, de vez a gente vai fazendo a cabeça das pessoas
pessoas, conforme as pessoas vão lidando com esses bichos, se motivando, sabe? Porque às vezes, assim, é melhor não ter do que sofrer, sabe? Eu não quero mais sofrer com perdas, mas perdas, a gente tem perdas diárias, né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer com essas pessoas, de saber que não é só perdendo um bichinho que vai modificar. Às vezes, substituindo esse bichinho por outro, não importa, né? Qual bichinho seja, vai ser um benefício para ela. E só nós estamos cheios de complementos, nós dois, né? Mas complementando ainda... A ideia é essa. Tá bom. Complementando essa coisa de bichinho mais ativo, mais passivo para idoso, depende do idoso. Às vezes, um idoso cadeirante, a gente tem... atividades com eles que eles precisam de um cachorro, às vezes, mais ativo para poder andar mesmo, poder fazer exercícios. Então, a escolha de um cachorro vai depender muito do perfil do paciente. Pode ser idoso, pode ser criança. Porque não é porque o cachorro precisa ser aquele cachorro bonzinho, de ficar no colo, porque às vezes não é isso que a pessoa precisa. A pessoa está precisando. Por exemplo, um depressivo precisa de um cachorro mais ativo, um cardiopata também. Perfeito. Ele não pode ter um passarinho, ele vai precisar, né, de ter um bichinho, de sair na rua e socializar. Então, isso assim, tem que ter uma pessoa que possa orientar para o maior benefício dos dois, senão você vai estressar não só mais a pessoa, como também o animal que está junto. Tá certo. Silvana, convida então o pessoal para conhecer o trabalho do Patas Terapeutas. Venham conhecer. Tem o site. Tem o site do Patas Terapeutas, tem um ícone que quer ser voluntário, deixando bem claro que o nosso trabalho é voluntário, com e sem animal. Aí o animal passa por um processo de avaliação de comportamento e saúde, e também o voluntário também, que eu falo que a gente não ganha com bolso, a gente ganha com coração, mas para isso você tem que estar preparado para esse tipo de trabalho. Tudo tem um custo, né, Silvana? Mas os benefícios são muito maiores, né? Com certeza, o maior ganho é o nosso. Legal. Obrigada pela presença, Eu Silvana, doutor Marcelo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Namur e Chanel, viu? A gente fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores, youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã. Uma ótima tarde para você. Até lá.